Bom, pessoal, esse é o nosso último encontro desse grupo de trabalho sobre a topologia da clínica psicanalítica na obra do Lacan, principalmente sobre os seminários 20 ao 26. Nós estamos na tarefa do seminário 21. No nosso último encontro, havia ficado que nós trabalharíamos 4 aulas, chegamos até o final da terceira, e hoje seria então uma exploração da 4ª aula, que é do dia 18 de dezembro de 73, que coincide inclusive com a última aula do Lacan no ano de 73, por isso que eu fiz essa brincadeira, agora eu lembrei. E faremos também a exploração da amarração do nó a partir dos barbantes, como ele fez no seminário, distribuindo para o pessoal fazer a experiência da trança, né? Antes de seguir, pegando aqui inclusive um ponto que acho que foi por isso que eu fiz a minha confusão, eu queria frisar 2 pontos que ficaram em aberto da aula do dia 11 de dezembro, aula que, só para retomar, ele insiste na diferença da propriedade do nó borromeano, solta-se um, soltam-se todos, em relação ao nó olímpico. Esse não é exatamente o ponto que eu quero frisar. O ponto que eu quero marcar, que ficou um tanto em aberto, né, do último encontro, tem a ver com a noção de signo e uma diferença que nesse seminário fica bastante evidente. Durante um bom tempo da obra do Lacan, o signo fica associado à referência do Saussure, signo linguístico. Eu não vou... É preciso aprofundar isso? Não, né? O significante barrado do significado, a gente falou isso do último encontro. Mas eu esqueci de pontuar a importância do signo em relação ao conceito que o Peirce traz e o Lacan aproxima para fazer uma amarração importante nessas aulas do signo representar algo para alguém. E talvez no nosso último encontro tenha ficado da relação do sujeito como o grande outro e essa passagem para o laço social. Não sei se tinha ficado claro isso no nosso último encontro. Não, né? E ainda mais com a referência do Peirce. O outro ponto que eu queria retomar, que também ficou em aberto, que tem a ver com a posição do sintoma. Onde que isso aparece? Quando ele faz uma pergunta, pouco antes de terminar a aula 3, falando sobre o trabalho de distinção do simbólico e do imaginário para o acesso ao real. E aí ele faz uma pergunta que seria algo assim: seria benéfico ver que, se cabe dizer, imaginário e simbólico não são senão modos de acesso ao real? Vocês lembram que ele faz essa pergunta? E na sequência, eu achei interessante porque ele na sequência afirma que esse modus de acesso é uma questão de lógica. E aí ele fala, o modo como um modo na lógica modal. E aí ele afirma, ela só faz sentido no simbólico
ou seja, em sua articulação gramatical. Por que eu acho que isso é importante antes de seguir para a aula seguinte? Porque me parece, como uma certa hipótese, que essa dimensão da lógica modal e dos modos simbólico imaginário de acesso ao real pode nos trazer uma luz sobre modalidades de amarração do nó. Modos como simbólico, imaginário, real, simbólico, imaginário, real, na ideia da trança, se enodando como uma forma de apresentação do que vai vir a ser a exploração pelos barbantes. Se a gente pensa, por exemplo, que os 3 barbantes estariam ali, dispostos, por onde que a gente começaria? O que vem primeiro? Quase como, qual é esse que lançaria-se mão para poder pegar, para iniciar a trança? A ideia de um passar por cima, aí um fica de fora, aí depois 2 e depois um terceiro, que a gente vai fazer essa combinação da amarração. Ele faz o seguinte, tá vendo? Só um segundo, porque eu quero pegar uma passagem quando ele vai trazer a dimensão na sequência dessa lógica modal com a estrutura da língua, a dimensão da ordem e o ser. Vocês lembram dessa passagem? Não? Está na página 69, só um segundo. Oi, pessoal. Eu peço desculpa pela intromissão, por esse trabalho de edição em relação ao encontro do grupo de trabalho que aconteceu no dia 5 de dezembro de 2024. Na verdade, hoje é dia 6 de dezembro, é o dia seguinte, mas eu optei por fazer essa inserção porque num certo momento do vídeo, do nosso encontro de ontem, eu havia mencionado uma passagem na qual o Lacan ele faz uma construção sobre a noção de lógica modal, como eu havia mencionado no grupo, nesse sentido simbólico na articulação gramatical. Isso acontece, no seminário 21, na terceira aula, como eu já havia mencionado, do dia 11 de dezembro de 73, na minha versão, na página 69. Bom, o que é importante que escapou da passagem que eu li? Ela está nesse seguinte parágrafo. Quando ele, então, passa da importância da lógica modal, dessa noção de simbólico que ele aproxima com a lógica modal, na articulação gramatical, na sequência, como eu já havia mencionado, ele então convida o seu espectador para fazer uma aproximação com a noção de língua, e não só qualquer língua, como a chinesa. E aí, na sequência, ele afirma o seguinte parágrafo, que me parece importante para essa introdução do nó. Ele diz: o que é terrível é que, quando distinguimos uma ordem, fazemos dela um ser. O termo modo, nesse caso. Isso fica claro se damos verdadeiro alcance à expressão modo de ser. Entretanto, não há nenhum outro ser senão de modo, justamente. E o modo imaginário tem dado suas provas naquilo que concerne ao ser do simbólico. Então, já articulando essa consistência do imaginário como esse instante de prova que daria corpo, literalmente, para aquilo de um ser do simbólico.
Tanto que, bem, poderíamos arriscar a tratar de ver o modo simbólico, se o modo simbólico não alcançaria o ser do imaginário. Foi isso o que tentei fazer, sintam vocês ou não. Tentei fazer, eu diria, nessa terceira aula do ano, em que consiste seu lugar no seminário e em seu programa. E é por isso que, desde o início, o enunciei a partir do nó Borromeu. O nó Borromeu, que eu vi surgir, enfim, quero dizer que de certa forma me invadiu, o nó Borromeu não tem nenhuma espécie de ser. E aí ele faz, né, duas considerações, e aí eu já retorno para o nosso trabalho de ontem. Não tem a consistência do espaço geométrico, de que se sabe sem limites para cortes, e para sua projeção para tudo o que vocês queiram. Então, é isso. Não trouxe o meu seminário, eu estou um pouco perdido, gente. A Jerusa ainda me emprestou, mas acho que a marcação das páginas ela é diferente. 69. Bom, não vou me estender muito se eu não achar também. Mas era isso que eu queria frisar. A ideia do signo e dessas modalidades como sendo formas de apresentar a amarração. Você lembra disso, Jerusa? Pode ser, não duvido não. Então, não é aqui, porque na aula 4 ele vai encaminhando essa amarração para a dimensão do amor, combinando a ideia do amor e da morte para fazer o que seria a dimensão da morte associado ao simbólico, se eu não me engano, para trazer o que seria a dimensão do imaginário em relação ao amor e o real como a ideia do furo, da contingência, né? Para poder trazer a ideia da amarração. Não está aqui, eu me perdi. Eu peço desculpas. Que número? 83. Não, então, essa é a parte que a Jerusa tinha dito. É a parte que ele fala do alívio? Gente, eu vou interromper essa gravação, porque quem for assistir não vai entender nada. Não, essa é a parte que a Jerusa já tinha feito. Eu já vou pular para a aula 4 e a gente vai discutindo a aula 4 e quando for, se aparecer, a gente conecta, tá bom? Pontos importantes. Logo na primeira parte da aula, eu acho que ele recupera a ideia de realidade psíquica que a gente discutiu no último encontro, né? Pegando esse ponto do Freud. Então, como a gente vai fazer essa amarração de o dizer ser um acontecimento lembrando que no final da aula anterior ele faz uma aproximação do inconsciente como esses restos do acaso.
o que implica para a gente um certo, né, passo de sentido de um restos de acaso para um dizer como acontecimento. E aí ele traz esse termo do Freud como sendo realidade psíquica. Na sequência, quando ele fala sobre isso, ele diz, bem, eu gostaria, da página 70 da aula 4, bem, eu gostaria de fazer um comentário sobre o que chamam amor. Porque é isso, o que recém chamei a ressonância em vocês, saiba disso ou não, daquilo que na vez passei, daquilo que na vez passa a sustentar. Hã? Ah, sua tradução está diferente. Ah, obrigado, Lucas. Saibam disso ou não, daquilo que na vez passada sustentei de meu nó borromeano. Então, aí ele puxa o tema do amor e o nó borromeano. O amor por tudo aquilo em que já se gastou tinta é assim mesmo algo que enfrenta a objeção de que não se concebe de que modo o ser, pois desde sempre vocês têm ouvido falar disso, enfim, estão fartos de ouvi-lo na metafísica, inclusive nos sermãos, não se fala de outra coisa, de que maneira o ser seria manipulável a partir de nenhum sendo. Bom, me parece uma certa passagem, como uma certa interrogação desse problema do sujeito do inconsciente para essa dimensão do ser. Dizer, acontecimento, o que ele vai chegar em fala ser. Nossa, eu tô com um certo déjà vu de que é como se a gente tivesse discutido essa aula também no último encontro, sabe? Bom, ele faz ali toda aquela retomada da dimensão do viajante, de uma certa travessia sobre esse ser em relação à dimensão do amor, e ele faz uma brincadeira sobre a dimensão de boa sorte, felicidade, que é o termo em francês bonheur? Entre parênteses, é esse termo em francês, e era a minha pergunta se era assim que se falava. Né? O que eu acho interessante? Onde ele vai chegar? Que é aqui, ó. Quando ele vai fazer essa amarração, ele diz assim, na página 74, o amor não é outra coisa que um dizer enquanto um acontecimento, um dizer de rebarba, e que o amor não tem nada a ver com a verdade. Isso é dizer muito, porque também o que ele demonstra é que esta não se pode dizer toda. Esse dizer do amor, se endereça ao saber que é este que está aqui, no que é preciso chamá-lo de inconsciente. Vamos pensar, juntando com um restinho das 3 primeiras aulas que ficou,
que tem a ver com essa dimensão de corpo, não parece uma certa retomada do que já havia acontecido no Seminário 10, de incluir a dimensão não só de uma abstração para o conceito de sujeito e para o conceito de inconsciente, mas uma certa corporificação. Bom, como que você daria corpo, o que a gente estava discutindo hoje, né, pela manhã, para essa dimensão do sujeito, do inconsciente? Por um lado, inconsciente e estruturado como uma linguagem, éxtimo, o sujeito como efeito do significante, aquilo que se extrai de uma dimensão de ato de fala, porém, como que ficaria o corpo? Como que ele poderia teorizar essa dimensão de um ser falante? Acho que a saída que ele tem é a dimensão amorosa. Por quê? Uma hipótese que eu acho que ele vai responder pelo nó também. Como? Então, me parece que tem relação com a demanda, inclusive pelo que a gente conversou nas últimas aulas, na ideia do demande, o que me recuses, o tema de amor, né? Mas no próprio cuidar de alguém com alguém. Por quê? Como que seria possível pensar uma certa dimensão de sujeito com essa definição que me parece super importante para pensar o ato de fala, quando você tem quase que uma certa auto-afecção de alguém, que não dá nem para dizer alguém, porque seria esse sujeito que não é uma pessoa se relacionando com a linguagem. Quando ele pega o conceito do Peirce e passa a ter essa relação de algo com alguém, qual que seria o conceito que mobilizaria a relação de um com o outro, senão o amor? Que é o que ele vai, né, trazer aqui. Por isso que eu entendo que o amor, um acontecimento, um dizer de rebarba, que não tem a ver com a verdade, mas saber que é este que está aqui no que é preciso chamá-lo de inconsciente. Bom, daqui a pouco vem La Língua. La Língua, como daria para a gente dizer uma estrutura, mas essa forma de língua advinda de alguém que se decanta numa singularidade naquele corpo. Né? Então, língua, inconsciente, amor, dizer, saber, La Língua. E aí ele chega num ponto, retomando o nó na sequência. Vocês estão me acompanhando? Ele diz assim, ó, digamos que nesse nó de ser, frisando ser, frisando nó, trazendo na bagagem conceito de sujeito e conceito de inconsciente. Não estamos, me parece, abrindo mão desse repertório. Então, digamos que nesse nó de ser, se vocês quiserem, mas em outro sentido, diferente daquele de onde iniciamos, vale dizer, da confusão. Esse nó, eu disse, é a palavra nó, o importante, não é ser. O ser desse nó, que desenhei na vez passada e que só motiva o inconsciente. Vou só ler mais um pouquinho. Isso implica, pois, inteiramente incluído nele justamente esse dizer da vez passada
enquanto nele se dá conta do lugar desse saber. Bom, então, não é do ser que se trata, o importante é o nó, e retomando a ideia de um dizer e acontecimento. Eu não sei, eu tenho uma impressão como se ele tivesse fazendo um desdobramento dessa hipótese causal para a subjetividade humana, né? De uma subversão do sujeito, incluindo um outro aspecto, que seria esse aspecto corpóreo, substancial, de um ser acomodado num corpo. Vou seguir aqui só mais um pouquinho, porque ele vai chegar na sequência no nó olímpico. Ainda página 74. O que esse dizer não é o acontecimento, o que distingue esse dizer não é o acontecimento de nenhuma maneira. Esse nó não é um conhecimento de qualquer coisa que seja, o que me chama muito a atenção isso também, né? Esse nó implica meu dizer como acontecimento naquilo que ele é com suas três faces, que é imaginável, já que está feito de imagem efetiva, imaginável, imagem, que é simbólico, porque há uma definição, e o que é totalmente real, pelo acontecimento mesmo desse dizer. Acontecimento consistente em que qualquer que seja cada um de vocês pode lhe dar o sentido que tem. Um acontecimento que implica um dizer em que implica um sentido qualquer. E me parece que essa ideia de qualquer é muito importante para não se criar uma casuística que todo real traria em si um sentido acoplado, né? E aí, na sequência, ele retoma aquele princípio de que as pessoas não deveriam compreendê-lo rápido demais, fala da importância do corte, retoma o anel olímpico e diz o que eu entendo de uma certa redefinição de imaginário. No meio da página, no meio da página 75, ele diz o seguinte: a consistência de tudo isso é imaginária. Claro, salvo que, ao imaginá-lo como nó, o duplicamos como simbólico. O que é imaginá-lo por uma parte, mas por outra, formulá-lo como nó. Isso nos leva às fórmulas matemáticas, às fórmulas do que está apenas esboçado, ou seja, a teoria dos nós. Com a diferença que este é também o representante da linguagem e que a língua, escrita da forma que faço, reflete sua própria formação. O que eu acho interessante também, dizendo, então, do nó, cruzando com o conceito de linguagem e de língua. Dá uma impressão de que a gente não está entendendo nada, né? Diga.
Ai, pega o microfone. Dá uma pressão, né? No microfone. Põe perto da Dandara, que aí você esquece que ele tá aí. Não, e aí eu fui pensando, então por que não o desejo? Boa. Mas aí, e aí eu fiquei com o fato de que tem a ver com o real. Porque aí ele depois, até quando ele vai explicar imaginário, imaginário por conta disso, simbólico por conta disso, ele vai falar do real porque é um acontecimento. Isso. E aí tem a ver com esse acaso que corporifica. E é por isso que está no campo do amor e não do desejo. Queria só fui por esse caminho. Eu acho que faz muito sentido, eu acho que a sua pergunta ela é muito boa. E vou argumentar por que eu acho que ela é muito boa. Tanto que ele retoma, né? O desejo, se eu não me engano, no final da aula anterior e até nessa aula. Por que eu acho que ela é uma pergunta muito boa? Mas tem uma diferença. Se a gente pega a história do termo desejo, em Freud, no seminário 5, no 20 e aqui, eu acho que tem um fio condutor que chama a atenção do porquê que ele não escolhe o desejo, escolhe o amor. Freud, interpretação dos sonhos, famoso capítulo 7. Ali, Freud faz uma definição de desejo. O desejo seria o caminho mais rápido para alcançar a satisfação inconsciente diante da falta do objeto. Então, seria a ativação do traço simbolizado da perda do objeto. O Lacan, no seminário 5, ele vai falar que o desejo é uma estrutura simbólica. Que tem algo intrínseco à dimensão do desejo, que seria a falta associada a uma simbolização. Advinda do quê no seminário 5? Privação. Lembra daquele conceito? Priva-se como uma propriedade de simbolizar um objeto comparado em relação a outro. Tem uma certa triangulação advinda da privação. O desejo, então, tanto em Freud, pegando esse caminho do seminário 5, e o que ele termina em alguns momentos, aqui eu vou pular o 20, eu vou direto para o 21. O inconsciente como essa estrutura do desejo, o que importa é o desejo, me perdoem, eu posso recuperar isso nas férias e no primeiro encontro retomar esse ponto, porque está nas aulas, nessas 3 primeiras aulas. O desejo está aproximado diretamente com o simbólico, com essa passagem que seria do real para o simbólico. O amor, ele não tem a ver com uma simbolização. O amor é um acontecimento. Eu amar alguém, né, ou amar um objeto, ou ter um encontro com, a ponto disso produzir um amor, por definição, ela não é uma experiência essencialmente simbólica. Você tem ali um encontro com alguém. Pensa no trabalho que o Freud faz de luta e melancolia, para pensar a simbolização da perda e o retorno da imagem do objeto diante da não simbolização da perda. Eu acho que é por aí que ele escolhe o amor. Porque, na verdade, o amor é um problema. Vamos lá. Eu amo alguém. O que tem nessa relação com alguém que faz com que isso seja amor? Rapidamente isso tem uma passagem de inscrição simbólica que passa a virar desejo. Eu quero que o outro me queira, porque eu tenho alguma coisa que eu posso ofertar para ele. Isso já tem um cálculo que não é exatamente uma dimensão amorosa. Na minha interpretação, pegando essa passagem que ele vai enfatizando do amor, o amor parece ser mais um índice para essa experiência do real, disso que acontece com alguém, do que todo esse desenho que a gente pode pensar, né?
como amarração da neurose diante do campo do desejo. Dizem que a escolha do amor vai também pela questão que ele estava experienciando na história de vida dele, nesses seminários. Ah, é? Sônia Abraão, conta. Pega o microfone. Mas é a história daquele livro? Exatamente. Da academia? Dizem, né, uma fofoca, então não tem nada científico aqui. Mas que tem a ver um pouco com umas experiências de vida e das voltas com isso que ele tá passando, assim. Pode tentar conferir se é real ou não. Se é real. Bom, né? É interessante porque o modo como ele vai tratando do amor em algumas aulas, né, recuperando a ideia do amor cortês, o que seria essa espécie de enquadre social que permitiria com que duas pessoas se enlaçassem, e depois ele diz, bom, mas tem outros tipos de amor, tem o amor X, o amor Y. Colocar o amor na criança e aí explicar Né? Então faz sentido, né? Se a gente pega, por exemplo, 2024, que poucos anos depois, o problema do amor, que talvez alguns da geração que estão aqui nessa sala, nem todos, acompanham o que seria essa ideia, né, de um amor monogâmico, de um amor romântico, o amor de alguém que me ama e só me ama, sou só eu para essa pessoa. E todos os problemas, né, de então se eu amo eu renuncio, eu escolho e não escolho, toda aquela questão que na neurose fica claro em relação principalmente à neurose obsessiva. Então a saída, se o amor fosse mais fluido, a gente teria outros apaziguamentos, né, do sofrimento da neurose, do não se sentir amado. E a gente vê na clínica hoje que a não monogamia, os relacionamentos abertos, eles trazem tantos problemas quanto, por conta exatamente dessa passagem, né, de amor para o desejo. Para essa passagem do ser alguma coisa para alguém e disso que eu, no meu inconsciente, marco como efeito da falta de um objeto que me defina. É um pouco desse corte, né, constante em relação à dimensão amorosa. O que é curioso é isso. Ele fala do amor, ele apresenta essa definição. Daniela? Não. Marcela, que a Marcela traz aqui pra gente como um problema, né, do porquê que não seria o desejo, e na sequência ele para a aula e fala, bom, toma anéis de barbantes aqui para vocês, para a gente fazer a experimentação sobre os 3 nós Borromeu. O que eu acho que tem ainda de importante que fica nessa aula? Acho que 2 pontos. Na página 78, quando ele traz os 3 registros amarrados no nó, porque isso não é uma passagem tão simples também para a gente, ele diz assim, página 78. Tomemos este pelo simbólico, este pelo real e aquele pelo imaginário. Então, vamos... O que define esses 3 registros? É eu dizer o nome deles? Ele diz que eles são equivalentes o tempo todo e que os 3 têm importância igual. Peraí. Acho que a minha medição não saiu muito boa.
Tomemos este pelo simbólico, este pelo real e aquele pelo imaginário. Se tomamos o simbólico como fazendo o papel de meio entre o imaginário e o real, então se a gente fosse pegar, né, essa ideia que ele traz dos 3 fios, aproximando com o nó olímpico, simbólico, real, imaginário. E aqui estamos no coração do que é esse amor de que em seu momento nomeei como amor divino. Basta para que este simbólico, tomado como amor, amor divino, isso lhe vai bem, possua a forma de mandamento que põe como pináculo o ser e o amor. Para que se conjugue algo que é ser e amor, essas duas coisas só podem se dizer suportando o real por uma parte, imaginário por outra, respectivamente, começando por este último. O corpo, o que eu estava antecipando. E aquele outro, o real da morte. Bom, talvez amor e desejo seja um passo aqui, né? Pensando no que a gente estava discutindo ali. Na sequência, obviamente ele vai trabalhar com a religião, vai trazer Jesus não, o semideus, a doutrina, o idealismo, para, na página 81, fazer uma nova inversão. Ele diz, né? Não insistirei nisso por agora. Tomo um outro foco, muito exatamente o que pode resultar ao se tomar dessa vez, não o simbólico, mas o imaginário como meio. Só uma correção. Se eu fosse ser muito criterioso, eu teria que fazer os apagamentos aqui, né? Um por baixo, um por cima, um por baixo, só para falar, simbolizar. Mas eu vou pular essa parte porque eu já não sou muito bom de desenho, tá bom? Então, voltando. Se, como acabo de dizer, é aí que estão o pino do que articulei para vocês vomitarem, continuo dando esse sentido sumário da morte ao real, como constituindo o seu núcleo, e ao simbólico, pois até agora não consegui avançar. Ao simbólico lhe dou o que se nos revela através de seu emprego na palavra, e especificamente na palavra amor, que é suportar o que, em efeito, toda a análise nos faz sentir. Suportar o gozo. Então, mantém-se essa mesma estrutura e o simbólico como sendo o amor, suportar o gozo. Vocês entendem o que ele quer dizer com isso? Alguma coisa parece que passa, né? Tentem falar um pouco, porque depois ele vai falar do amor cortês. O que é o gozo?
Bom, se a gente não sabe, a gente pode fazer a pergunta para a gente tentar descobrir juntos, né? Porque me parece que o gozo, como um conceito que ele traz, advindo e costurando com o nó, é muito importante. Tanto que ele vai diferenciar gozo do sentido, gozo outro, gozo fálico. Então, o que é essa dimensão de gozo? Em termos de outros momentos da obra, o gozo ele está relegado àquilo que fica fora do significante, o que é dimensão de substância e satisfação, prazer, remete ao real. Agora, o simbólico, cruzando com o amor e o que suporta o gozo, é uma dimensão interessante se a gente pensa essa combinação de que algo do gozo pode ganhar ali uma marca simbólica como amor. Como? É uma pergunta. Diga, André. Não? O que é interessante? Só para aqui ainda seguir um pouco, que ele cruza no final dessa página para apontar. Eu acho que aqui quer dizer, no imaginário, tomado como meio, o fundamento do verdadeiro lugar do amor. Aí eu entendo que nessa aula ele faz essa passagem daquilo que a gente estava discutindo aqui, desejo e amor, e todo esse fio simbólico do desejo para cruzar ao imaginário o verdadeiro lugar do amor. Me parece um certo trânsito do Lacan nesse momento da aula. Voltas que ele faz, recupera o seminário 8, recupera o banquete, e aí ele chega numa definição que eu já acho interessante, aliás, é uma sequência até o momento da trança, e aí basicamente ele termina a aula. Eu vou ler, ele diz assim, página 82. Logo na sequência, quando ele pede para que as pessoas recuperem o banquete do seminário 8 sobre aquela articulação amorosa, para pontuar uma diferença daquilo do amor cortês. Eu preciso recuperar o seminário 8? Não. A ideia de que teria um objeto no outro, que eu busco como o agalma, depois esse agalma ganha um certo contorno para o objeto A, é esse a trilha. Aqui no seminário 21 ele diz assim, coisa que merece ser avançada. Se eu disse que o amor divino tomou o lugar do desejo, não vão acreditar que tudo isso é muito simples, que devemos colocá-los em seu lugar, quer dizer, que cada um retome o seu. Não foi isto o que aconteceu. Se o amor cortês foi, por assim dizer, esvaziado de seu lugar, para presidir, no lugar do desejo, a ascensão de um amor cristão, isso não significa que o desejo foi trocado. Ele foi empurrado para um outro lugar. Ele faz aqui um percurso sobre a posição do amor e a posição do desejo, renunciar ao desejo, para onde que vai o desejo, e recuperando inclusive um tanto do Freud. Vou continuar aqui. Para onde que foi empurrado o desejo? Ele foi empurrado para outro lugar, a saber, para onde o próprio real é um meio entre o simbólico e o imaginário. Então, eu vou pôr aqui porque eu não sei se vai estar pegando, mas o real e o desejo sendo empurrado para esse lugar
entre o imaginário e o simbólico. Me parece um passo 2 da aula 3 daquele desenho, né, do RSI, RSI, agora fazendo em relação à aproximação com esses conceitos e formas de amarração. A gente tem também as diferentes formas de gozo. Boa pergunta. Diga mais. Porque isso é uma coisa, tem uma certa dificuldade de sacar gozo fálico, Gozo fálico, gozo outro e o gozo no sentido. Então, enfim, eu fiquei me perguntando se tem a ver com essas diferentes, não sei se é interseção, mas relação, assim, não sei. Não, isso sim. Essas diferentes modalidades do gozo, elas vão apontando para diferentes intersecções entre os registros. Real, simbólico, uma forma, imaginário simbólico e imaginário real. Isso sim. Né? Ele trabalha isso onde? Na terceira. Nesse seminário, eu acho que ele vai trabalhar isso mais para frente. Mas eu não trouxe eu não vou saber exatamente em que aula. Mas se isso for um ponto importante nas próximas aulas, na terceira ele trabalha isso com mais clareza. A gente pode, né, como uma das propostas que eu fiz no primeiro vídeo, da gente ir até lá para acompanhar como ele faz isso. Aí eu fiquei lembrando de algum lugar, assim, não lembro onde, mas quando ele vai falar de algum gozo, ele usa também a questão do gozo de Deus, essa coisa, não sei, tá tudo parecendo pra mim, tá? Sim, aproximando, né? Isso ele faz, por exemplo, no seminário 20, quando ele fala das experiências místicas. Inclusive a própria capa do seminário na edição oficial, que me escapou o nome agora da escultura, ele fala, bom, isso tem a ver com esse gozo outro, que essa ideia de um certo misticismo, de uma experiência divina, que é aquilo tudo que escaparia ao campo do significante, né? Que seria o gozo do sentido ou o gozo fálico, por exemplo. O que, pensando nessas amarrações e brincadeiras que ele está fazendo aqui agora, a gente pode fazer uma certa aproximação com a clínica, com essas expressões que os pacientes às vezes trazem sobre uma certa experiência vivida que não cai exatamente num campo da representação, num campo da significação. Sei lá, aquilo que fica sem nome, por exemplo, quase como que uma experiência de encontro com o real, mas é uma forçação, né, minha, agora, porque eu acho que ele está ainda aqui fazendo uma espécie de construção teórica para trazer essas formas de amarração e de que efeito que a gente teria pensando um no meio, o outro não no meio, numa dimensão olímpica, porque não é isso que ele quer trazer como nó, né? O que seria o meio do nó borromeano que os três estão enlaçados? Na aula anterior, no começo da aula, quando ele vai falando da espacialização e das imagens do cubo, fica um pouco mais evidente essa ideia de superfície para pensar o começo, o meio, como é que a gente define isso na topologia, dentro e fora, e as figuras topológicas discutiriam isso, né? Posso seguir só mais um pouquinho? Aí, ele então diz o seguinte, e se esse real, e aqui a ousadia, enfim, de minha interpretação de hoje, enfim, desta noite, se esse real é a morte, é uma representação grosseira, se esse real é a morte, ali onde o desejo foi expulso,
Se me permitem falar em termos de eventos, ali onde o desejo foi expulso, o que temos é o masoquismo. Aí... E aí o Lacan não ajuda muito a gente, né? Eu só consigo pensar no texto do Freud o problema econômico do masoquismo. Vocês já leram esse texto? Há um tempo. Por que esse texto tem uma importância muito grande? Para além dessa imagem, mais inclusive da palavra perversa que aparece nessa aula, se na aula anterior trouxemos psicose, trouxemos neurose e nessa perversão, a gente tem a tríade das estruturas. Não vou me atentar nisso agora. Não quero perder o masoquismo. Por que o texto do Freud ele tem uma importância muito grande? Porque a operação masoquista ela é uma relação intrapsíquica daquilo que produziria um resto no ego. Vocês lembram disso? Como se houvesse um certo mecanismo sádico masoquista do superego com a relação e o id e o ego que produziriam esses restos de simbolização que se decantariam no ego. Ou seja, tem algo desse texto do Freud que aponta para aquela passagem complexa que ele discute na segunda tópica, que nos interessa, de onde o isso está, o eu deve advir, como uma operação masoquista. Vocês já tinham lido isso dessa forma? Bom, não vou anotar porque isso não é importante agora. Ele segue um pouquinho mais adiante. Ele diz assim, só retomando. Então, se o real é a morte, onde o desejo foi expulso, se me permitem falar de eventos, onde o desejo foi expulso, o que temos é o masoquismo. Certamente não é claro, tal como seria em qualquer coisa o veículo da morte. Nada como os psicanalistas para crer nisso, pobrezinhos, instinto de vida, instintos de morte. Por isso que eu falo da retomada da segunda tópica e da passagem que o Freud faz e dos equívocos que os pós-freudianos fazem. Lá onde estão ocupados com sua interpretação, eles passam ao largo. Bom, se eu pudesse interpretar, passar largo, né, do que o Lacan está dizendo, com esse ponto do masoquismo e essas passagens dos nós, ele tem aqui um problema muito interessante dessa maquinaria da simbolização que está intrínseca ao nó. Dessa passagem do gozo para o campo do significante, do gozo para o campo do desejo, e esse amor que permitiria isso. Por isso que não cessa de não se inscrever ou não cessa de se inscrever, falando do necessário e do contingente como algo da modalidade que ele tinha discutido na aula anterior. Vocês estão me olhando com uma fisionomia que eu tenho uma impressão de que eu estou falando com as paredes. Não, vocês estão me acompanhando um pouco? Sim? E aí ele continua. Mas não cabe dúvida de que o masoquismo que aqui se levantou, a junção, o emprego como um meio para unir o gozo e o corpo. Emprego como um meio desta perversão é certamente o que os une. Bom, daqui a gente encontra argumentos da perversão como sendo análoga à ideia de todos somos loucos, então todos somos perversos. Existem algumas leituras, se eu não me engano, o Melman é um representante desse, tem a ver com essa passagem aqui do Lacan. Eu só vou ler mais um pouco e a gente vai fazer a experimentação porque ele termina. Próximo parágrafo.
o que os une, por assim dizer, por um tempo, inevitavelmente, para depois de que sua teoria é construída, não é menos certo que o amor é a relação do real com o saber. O amor é a relação do real com o saber. O amor inconsciente. Na aula anterior, ele tinha dito do inconsciente como um lugar do saber, um saber não sabido. Quanto à psicanálise, é preciso que essa corrija esse deslocamento consistente, que depois de tudo não fez mais do que seguir a virada centrífuga do lugar do desejo. É preciso que a psicanálise saiba que é um meio e é no lugar do amor que ela se abanca. Será que ele precisou falar isso, né? Para as pessoas. É com o imaginário do belo que ela terá de se enfrentar para franquear o caminho de um reflorescimento do amor enquanto amuro, dessa barreira do muro. Como disse um dia, ao escrever o objeto pequeno a, entre parênteses, mais a palavra muro, já que o amuro é o que o limita. O amor é o imaginário específico de cada um, que não une mais que a certo número de pessoas não eleitas completamente ao acaso, do que a gente estava conversando sobre desejo e a dimensão de acontecimento. É aqui que está a mola do mais de gozar. Isso é claro para vocês? Aí ele fala, né? O amor é essa mola de acaso e o mais de gozar. Como que eu entendo isso? Isso abre um espaço para que a gente possa criar uma certa construção a partir do que ele já ensinou em outros momentos. Se num acaso isso passa a ter uma certa marca de cifra de gozo, reencontrar essa cifra sempre produz uma mais-valia. Por isso que do acaso rapidamente mora o mais de gozar. Eu entendo que ele está apontando para essa dimensão, que é quase como aquela passagem primeira de um enodamento primitivo que encontrou, enodou, produziu uma cifra, mas isso leva a um resto mais de gozar, de tentar buscar novamente aquilo que ficou, né, a mais daquilo que eu posso dizer como a marca do que, sei lá, foi bom, prazeroso ou belo, como ele diz aqui. Se não houvesse o mais de gozar, talvez o acaso não produzisse uma cifra de gozo. É uma hipótese, né? Mas é isso. É um Lacan construindo essa figuração de que o acaso tem esse resto que produz um certo circuito que o sujeito tende a repetir, né? E ele continua. Agora vem aquelas sequências lacanianas. É aqui que está a mola do mais de gozar. É a relação do real com um certo saber. Pensando no saber como cifra, que a gente viu na aula anterior. E o amor sutura o buraco. Como vocês veem, é como um pouco de algodão. É um pouco algodão, mas pelo menos devo dizer para terminar, porque ele não termina, depois de todas essas coisas, o que tenho para lhes mostrar para terminar é algo que responderá ao que na vez passada lhes disse acerca da estrutura desse nó, do nó Borromeu.
e que vocês têm agora entre suas mãos, a saber que a partir de certo ponto mal escolhido, não há nenhum meio de sair dele. Era aqui, né, que eu queria que a gente segurasse, do como nós temos uma certa dimensão de acaso que produz uma marca, um efeito de mais de gozar, que vai levar a uma série de implicações, inclusive de repetição, mas se a gente puxa com o que ele disse sobre a estrutura do nó e enodamento primitivo, tem um certo acaso que produz essa amarração desses 3 registros. O que é interessante é que ele diz que a partir de certo ponto mal escolhido, não há nenhum meio de sair dele. O que me faz ter uma certa interpretação, tal qual a noção de estrutura. Eu estou falando de estrutura porque ele fala de estrutura aqui, né? Um certo jeito de amarrar, um certo jeito de colocar um em relação ao outro. Bom, de um lado, então, jeitos diferentes de amarrar o nó, e por outro, uma certa fixidez de como esse nó se enoda a ponto de que se ele fica mal escolhido, não tem jeito de sair dele. Isso não me parece pouca coisa, né? Isso me faz pensar uma multiplicidade de amarração, mas também me faz pensar uma certa permanência no tempo de como esse nó foi colocado. E aí ele vem com a trança e acaba a aula, né? Então, eu acho que tem algo aí do amor como sendo esse meio de amarração, um amor que permite um certo jeito de enodamento e com consequências disso, como ele diz, sem nenhum meio de sair dele. Vocês querem tentar? Vamos. A gente pode fazer aquele tipo Castelo Rá-Tim-Bum, sabe? A marcação assim, ó. E aí alguém vai fazendo como... Vocês lembram disso? Cortem. Como? Tinha um desenho do programa chamado Arte Ataque. Eu acho que... Eu tenho uma impressão, Fernanda, que não é muito da minha época. Concordava. Acho que o melhor seria naquela mesa, mas... Dandara, desliga ele, só para facilitar um pouco para mim. Ó, ele dá até um tutorial de como fazer a trança. Eu acho muito interessante do como ele brinca, do como tem essa coisa de um passar por cima do outro, e que nessa primeira junção de 2, um fica de fora. E do como para fazer a trança, quando você junta 2, um fica de fora. E depois, como você junta 2, um sempre fica de fora. É impossível trazer os 3 ao mesmo tempo nessa imaginarização da trança. Por isso, eu acho, inclusive, que ela tem um esgotamento de exploração do Lacan. E depois de um certo tempo, ele para de falar da trança. Agora a gente pode tentar fazer o nó mesmo, né? Lucas, como que foi lá?
ela passou a trança também? Ou vocês já foram direto na amarração das bolinhas? Foi direto do nó? Ó, eu fiz até errado aqui, ó. Esse aqui passando aqui, ó. Por baixo desse. Pera. Porque é isso, ó. Então, eu vou começar de novo. Se no primeiro eu passo por cima, no segundo, esse daqui vem por baixo. Se esse daqui vem por baixo, por cima, aqui ele vem por baixo. Tá vendo, ó? Então todos têm um por cima e um por baixo. Não dá para ficar todos por cima ou todos por baixo, porque senão a gente não consegue fazer a amarração. Aí a gente vai ter que dar um nó de marinheiro, porque eu não sei se é de marinheiro. Ó, vocês lembram que ele falava, inclusive, do como a amarração de 2. Ó, aqui tá o momento chave. Porque, ó, tá vendo, ó? Estão 2 soltos. Eles estavam em trança. Para eu amarrar, para que os 3 fiquem ligados, eu tenho que passar por baixo e por cima. Foi muito rápido, gente. Vou fazer de novo. Ó. Então, 2. Então, ó, passei por cima. Por cima e por baixo. E amarrei aqui. Eu tô achando que a gente... Ó, por que não deu certo? Eu também. Ó, Ah, deu certo o olhinho. o olímpico. Mas não é o novo romeano. Eu ia colocar no dia dos 2 9, depois fazer um outro 9 para colocar os 2. Eu roubei, mas ele não roubou. Mas por isso que é legal fazer exploração. Porque é por isso que ele traz o nó olímpico. Porque o modo como você enoda os 3, você acaba produzindo um ao outro, né? Vamos tentar de novo? Fracassou de novo. É, porque é o terceiro que enoda os 3. Dá pra fazer 2 e o terceiro trançar. Não dá, Eu acho que não, né? Esse não é o nome. Acho que pelo menos tem que fazer um. E os outros 2. Eu acho que dá pra fazer 2, porque eles têm que ficar soltos, 2. É. Bom, Se soltar. É. Ah, não, os nó aí com o pé. Tem Tá. que ter. Vamos fazer como se eu estivesse desenhando. foi? Não pode fazer 2, fazer um. Aí o segundo você faz e dá o nó e depois você faz o terceiro. Mas se Não foi também. Olha que coisa. eles já estão presos, e aí não é mais a característica do nó romeno, porque um não pode estar preso com 2. Porque independente de você colocar o terceiro e cortar, eles vão continuar presos. Até onde Entendeu? eu não sei, é o que foi o método, enfim.
Você fez. Eu acho que eu fiz. Não, calma. Eu vou colecionar. Faltou um objeto. Mas eles estão enorados. Deixa eu só encontrar. Então, o que você acha? Parece não. Agora vamos fazer o teste. Qual é o teste? Corta um, vê se soltam todos. Ah, é? Tem a validação. Ah, é verdade. Tem um teste. Eu acho que Pelo jeito que você falou que você fez, eu acho não é. É porque não pode. Eu acho que isso não Eu pode entendi fazer agora. dois separados. Tá, Se eu mais que alguma eu acho que coisa. tem que fazer, Como que tem faz? que dar Corta aí. separado. E toda a Como é lógica, que faz? como é que você amarra três, e dois, então fica pior. Corta. Mas Você amarrou também, Fernanda. Como que corta? Qual deles corta? Bom, Teoricamente, qualquer um separa os três. Mas a gente escuta o que a gente está falando, do como amarra um, amarra dois, amarra os três. quando corta uma barra. É por isso que o Lacan brinca com os barbantes. Pera, corta qualquer um. Qualquer um. Não. Qual é a conclusão que a gente faz dois e depois corta? Será que isso é? Então, corta um. E se funcionar, daí vai ter perdido o meu início. O que você ia falar, Lucas? Oi? acho que o mais importante é que ele tem que passar por baixo, por cima do mesmo. Cada um tem que passar por baixo. Isso. Então, Isso. assim, Se cortar aqui. Você conseguiu? tem que cortar por dentro. E esse aqui, ó, de homem? Eu não sei. Tô parecendo um cameraman. Tipo, tá aqui, eu preciso levantar? Não. Se cortar. Ah, Foi? não sei. Quero testar. A Dandara conseguiu. Queremos um tutorial. Não sei. Eu não sei o que eu fiz. Foi mentira. Não, mentira, acho que eu consigo. Pera. Coloquei dois assim. Olha, você passa por Aí baixo. eu fiz um negocinho meio assim. Isso. Eu acho que foi isso. É isso que ele falou, porque aí eu amarrei. Eu acho que foi isso. Aham. Quer que eu tente de novo pra ver se funciona? Pode ser que não seja. Mas você segue a própria ideia, né? Do que ele fala enquanto indicação. Mas também foi um pouco de intuição. Mas vocês acham que esse caminho não vai dar errado? Se bem que aqui eu acho que não. Se eu dar nó aqui, aqui e aqui. Por cima, por baixo, por baixo, por cima. Eu acho que você também está no caminho certo. Eu fiz um por cima e um por baixo. Conseguiu? Vou tentar. Cortar? Onde tá O rolo de barbante está aqui. Vou ver se ele vai Lucas, vem mais pra cá. Ó. Deu certo, Jerussa? Deu certo? Deu? Não. Tá preso. Nós temos um tesoura. Tá com a Fernanda. O meu ficou assim, mas não sobrou os dois. Tem a tesoura aí? Tá. Só cortar. Você não quer gravar? Por cima desse, por baixo desse. Por baixo desse, por cima desse. Sim. Quer tentar? Deu certo? Deu. Boa. Ó, agora. Mas eu não sei explicar. Eu acho que eu sei. A tesoura tá com a André, né? Pô, se no segundo eu fracassar. O teu também deu certo, Lucas? Deu? Eu acho que foi também. É uma sutileza de qual passa por baixo. Eu não posso ver.
Vamos ver, peraí, vamos um pouco mais pra cá. Tã, 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 tã. Mais Mas você começou colocando os dois separados, um em cima do outro, só. Faz isso. Põe dois separados, só que tem que ter uma intersecção entre eles, porque é pela intersecção que você vai começar trançando o outro. Pela intersecção. Começa com um em cima do outro. Isso. Não é um dentro do outro. Não. Porque senão já tá preso. Entendeu? Eu desencanei da trança. Eu também comecei, eu fiz dois nós primeiro. Eu quero fazer. Eu quero fazer. É uma questão de honra total, não é mais uma questão de só fazer. Ué, mas o fim não justifica os meios? Não. Gente, mas eu não sei se vocês depois assistam ao vídeo e prestem atenção nas palavras que a gente está usando na brincadeira. É o que ele estava falando sobre o meio, sobre o fim, sobre as pontas, sobre amarrar os dois soltos. É por isso que a experimentação ela é tão importante. Mas é legal ir pela sorte e pela casa, mas às vezes é legal. Fernanda, essa qual que é sua? Mas depois você fez pra dar. Mas você fez assim. Não. Não, eu tenho a minha em algum lugar. Achei. Achei. Quer passar por baixo. Ah, pode ser. Assim. Alguém fez pela Aí faz casa? uma costurinha. Isso. Uma costura. Ah, você ficou bonitinha. E será que você passa aqui? Não, Parece por um baixo é por tricô. cima. Aí, pronto. É isso. É isso. Uhum. O André pegou a sacada de passar pela intersecção. A intersecção remete a qual dos pontos lá? Do nó? O objeto A. Por isso que o objeto A passa a ser a extração que leva à montagem da estrutura. Passar pelo furo. É um lugar, né, por onde passa. É o lugar por onde passa, exatamente. Mas aí o objeto Ele não tem nada lá, mas ele é um lugar preciso que permite amarrar tudo. Exatamente. estaria aqui, né? Por isso que ele também remete à ideia do nó, do toro, do seminário 9, que é exatamente um vazio a partir do qual é possível amarrar alguma coisa. Vocês conseguiram? Eu consegui prender com a garrafa e sempre 2 três e um perdido. Quer ver? Eu vou pegar a sacada do objeto A. Então vai. Amarra 2. Faça 2. Faz um aí. Achei que assim não dava. Mas é só para fins didáticos. Tá. Faz um círculo de Euler aí. Isso. Aí agora você costura passando pelo furo. Agora sim, com o tutorial aqui. E por baixo e E aí, por cima. Isso. Tá vendo? Agora vai. Aí você tem o nó. Porque os dois, eles estão soltos. É o terceiro que amarra. Agora se eu cortar vai soltar todo mundo. Agora se você cortar, vai soltar todo mundo. Pegou? Fernanda? Você vai fazer com a trança? Esse vídeo da quinta aula vai ganhar um prêmio de direção cinematográfica, Sem corte, sabe? né? Do tipo, a bochecha de Blair do grupo de trabalho. Não, mas dessa vez eu vou tentar pelo menos fazer um desse. Pessoal, enquanto a Fernanda vai fazer a amarração, nós retornamos em fevereiro. Deixa eu só confirmar a data.
13 de fevereiro? Diga, Jerusa. Do amor como sustentação na clínica do gozo, né? Eu fiquei pensando se alguma coisa a ver com o corte, com o ato analítico, porque eu fui atrás assim, de olhar o que seria a topologia, né? Como é que são os seus lugares, e aí eu vi uma coisa que me chamou muita atenção, né? Que é uma frase eu peguei, né? Um saber fazer adquirido na própria experiência, né? Da análise, cada um frente a um saber incompleto em andamento constante. E aí, quando você falou do amor ali, eu fiquei pensando se tem alguma relação, porque eu não sei, pra mim parece que tem uma questão de lugar. De lugar. Porque quando eu vou ouvindo, assim, vou lendo, eu tenho uma sensação de que se trata... Quer ver? Onde que eu anotei aqui? Você lendo ele, né, ali, né? Porque fala muito disso, né? Da mudança de lugar, do deslocamento. O Tchau, amor Lucas. sutura o buraco, é um meio. E é no lugar do amor, né? E aí, quando a gente vai fazer a trança ou a experiência, tem um lugar, né? Tem um ponto ali. Eu fiquei pensando se o amor, no caso ali da sustentação, teria a ver com um corte mesmo, uma castração, algo dessa ordem. A barra da falta. Eu acho que são duas ideias diferentes, mas elas são interessantes. Parece que mistura tudo, né? Cortar o gozo, né? Mas essa ideia, essa primeira pontuação que você faz, me parece muito interessante e precisa. Do lugar do amor, nesse ponto, em relação ao gozo, como corte. Como corte. Né? Porque também tem aquela afirmação, embora ela seja um pouco diferente, de conceder ao desejo. Como que é aquela frase? Me escapou agora. A gente só cede ao gozo concedendo ao desejo, né? Aqui é um pouco diferente, mas ainda assim eu entendo que você está pegando um ponto interessante de uma dimensão clínica no apontar o corte. Uhum. Só temos que tomar uma certa ressalva para que a gente não caia na ideia de que é o amor. Né? Então o amor, então a pessoa está amando, acabou a análise, ou então ela conseguiu amar, corte. Não acho que seja exatamente isso que o Lacan está propondo, né? Mas amor de transferência, observações sobre o amor transferencial, né? O fundamento do banquete associado ao amor tem uma certa dimensão clínica, né, que toca na questão da transferência e do amor como substrato daquilo que acontece entre os dois. Né? Agora é isso. Que tipo de amor? Então, bom, esse é o primeiro ponto. Né? Aí o segundo que você tinha dito estava relacionado com... Porque me chama a atenção pensar num estado. Como se fosse uma coisa que acontece e depois já é. Não sei se dá pra pegar, né? Se dá pra captar o negócio, né? Por exemplo, eu fui ver, né, ideia de topologia só por conta do teu título, né? Porque eu falei, deixa eu dar uma olhada, assim, né? E aí eu vi, por exemplo, que talvez se trate de um espaço vazio. E aí tem uma coisa que fala disso em algum lugar em relação aos nós, né? Até quando ele falou pela intersecção, por onde fica vazio, né? E quando a gente desenha também, parece que tem um ponto ali, né? Vazio. Isso, exatamente. E aí, minha cabeça vai fazendo um monte de associações, né? Na verdade, porque saber, né? E aí é como se você preenchesse. Então, é um certo saber incompleto. Então, a sensação que eu tenho é que quando não vai acabar nunca, né? É uma coisa contínua, né?
Então, Mas mas não seria o não fim de análise, né? Mas eu acredito que é esse movimento. Então, mas isso que você está falando é muito importante, porque, de novo, é um Lacan trabalhando com essas duas dimensões, inclusive nesse seminário, pegando aqui, vou pegar duas palavras, a consistência e o furo, Uhum. ou não saber, a incompletude. Pode-se ter a impressão de que é como se ele estivesse costurando que o nosso trabalho tem a ver só com a consistência. E não. Pegando até a amarração que a gente viu aqui do nó, só é possível enodar os três passando pelo furo, né? Pela iância, pelo buraco da coisa. O próprio conceito de significante tem a ver com essa dimensão de furo. O sujeito, ele atravessa o buraco da língua, não o sentido da língua. Então, é uma certa experienciação que o Lacan vai fazendo, né, dessa brincadeira da consistência com o buraco. Bom, isso já estava, de uma certa forma, lá desde o Freud, quando ele explora a diferença do isso e do inconsciente. Bom, análise terminável e interminável. Então, ela tem um fim. Nesse seminário ainda não está tão explícito, mas a gente vai ver no próximo do como essa dimensão do furo vai trazer um problema para o Lacan, que a gente discutiu no último encontro, sobre a extensão da significação. Até onde vai um sentido, né? Ao mesmo tempo, ele não tem fim, mas nem todo sentido aponta para essa cifra de gozo que leva a um acaso do mais de gozar, né? Enfim, eu acho que são pontos que a gente vai discutir bastante a partir do seminário 22. Mas, de qualquer forma, Jerussa, é uma pergunta muito boa. Tal qual a do Lucas, acho que no último encontro, no anterior, que também traz ali um ponto sobre essa dimensão da amarração, dos três registros e a função do buraco. Teve uma outra frase que eu peguei na minha busca, que foi limite sem fronteiras, continuidade sem limite. Isso, é uma brincadeira interessante essa, né? Pensando na teoria clínica, né? E o estar ali, né? Sim. Microfone. Joga o microfone para ela, Jerussa. É que eu acho que teve na semana passada o termo que ele acaba usando em alemão várias vezes sobre o limite da Interpretabilidade. eu acho que é uma coisa que a gente acaba não trazendo muito sobre para discutir realmente na clínica, assim. Não só para debater no âmbito acadêmico, mas a gente acaba não vou saber muito bem elaborar, mas eu acho que acaba tocando um pouco nisso que você trouxe agora. Eu fiquei intrigada, né? Ouvindo você no vídeo também, lendo, quando em alguma das aulas ou dos encontros você falou, né? Quantas voltas a gente precisa dar para que apareça algo, né? E aí eu fico um pouco com a impressão, com a questão se não é uma questão de pegar um lugar mesmo e ter uma relação com o lugar que aquilo aparece. Não que não caia ou que não passe por interpretações ou por situações inúmeras que vão acontecendo ali. Mas que parece que tem uma matemática mesmo para construir com aquele caso ali. Eu não sei, pelo menos acho que é isso que... Uma matemática, quando você fala que passa pela lógica, a lógica daquele funcionamento, daquele inconsciente, daquele sujeito único ali. Mas eu vou ficando com essas... Mas eu escuto isso que você diz, mas o que eu escuto também do que você diz, que tem muito a ver com a posição do analista. Isso, era aí que eu queria chegar, né? Essa sustentação dessa posição, né? Que acho que tem a ver com essa coisa desse amor aí, que não cai nesse mais de gozar, né? Ou que vai para além disso, não sei. Nisso eu acho Muito que tem um difícil. seminário
que eu particularmente acho ele muito importante, que é o 15, que é o seminário O Ato Psicanalítico. E ele passa um bom tempo desse seminário discutindo a posição do analista, desse lugar da interpretação, o quanto que seria possível pela interpretação instaurar um novo, e o quanto é por meio do ato daquele que escuta, no encontro de transferência com aquele que fala, um corte que emergeria um novo. É muito interessante do como isso não é uma tarefa tão simples. Você acredita que não acredita não? O que você me diz desses modos, né, de enodamento, né? Isso é o que vai se transformando também dentro da clínica ou do processo da análise? Então, depende. Porque se a gente leva a cabo o que ele falou nessas primeiras aulas, você tem aqui, me parece, né, 2 pontos clínicos importantes. Primeiro, uma ideia de um enodamento primitivo e de uma forma de enodamento que vai ser uma certa estabilização da estrutura de como os 3 nós funcionam. Você tem aí uma certa fixidez que a análise não toca. Aí fala um pouco da questão que, né, da história, né? Isso. Se estaria, então, abrindo mão para inaugurar uma coisa. Exatamente. Né? Ainda que a gente possa dizer, talvez não use mais o repertório, embora a gente está vendo que ele usa, né? Neurose, psicose, inclusive perversão. Mas ele está falando de um certo jeito de amarração do nó que ele permanece. Na aula anterior, na terceira, o que ele é claro quando ele traz o Hans é que o sintoma, a fobia do Hans, é o que amarra os 3. Então, o conceito de sintoma, sem o H, pensando nessa montagem como a do Hans, ele é o que estabiliza a estrutura, mas ao mesmo tempo é o que serviria de mote para a busca por uma análise. Então, o analista, se ele tem um eixo, que ele tem ali um certo pôr a mão, pôr a mão não, pôr a boca, ou pôr a palavra, ou o que ele põe, que é o sintoma que ele tem como possibilidade ali de certo manejo, mas com um limite também. A questão que eu acho muito interessante é esse outro tipo de amarração de nó, que tem algo que um sintoma não enoda os 3 registros, pelo menos não estabiliza por um longo tempo. Então a entrada do analista é outra. Como ele diz, e a gente vai ver no 23, daqui a um tempo, seria essa espécie de suplência ou de uma construção de um 4º nó que estabilizaria a estrutura como um efeito numa travessia amorosa. Ou por amor à escrita, por amor à letra, como ele brinca que o Joyce é. Mas isso seria um efeito e não algo como acontece, né, da fobia do Hans. Então, só para sintetizar, porque senão vou me estender muito. Eu acho muito interessante de que há diferenças de amarração, isso no texto do Lacan, diferenças de amarração que levam a diferentes posições do analista, né? Inclusive de corte de seção, que a gente poderia fazer esse ponto, né? E talvez seja um ponto para a gente poder explorar aqui. Sei lá, desde que seja de pegar caso clínico, de publicado, né? De trazer para falar, olha que interessante, esse analista, ele interrompeu a sessão depois que o paciente falou tal palavra com duplo sentido, não foi uma decifração, mas isso produziu um efeito. Nossa, olha que interessante, esse analista declara que a intervenção com o analisante foi fazê-lo subir 20 andares de escada porque ele estava obeso. Ato analítico. Será que é isso? É uma pergunta, né? Enfim, isso está na literatura. Não é isso. Não é isso. Fê. Diga. O sintoma como quarto, né, que vai ir de fim de análise, né? Isso. É isso. Né? Eu acho interessante porque ele aponta
do sintoma como esse lugar que vai dirigir para o fim, o symptôme, né, como uma espécie de identificação ao resto do sintoma. Isso não é uma operação tão simples, né, para a gente poder pensar aqui, mas sim, ele vai levando a gente para esse lugar, que é uma proposição de fim de análise. Diferente daquele encontrar a representação inaugural de si, localizar a cena da montagem do enodamento, não, é uma outra coisa, tem a ver com a identificação ao resto, né? De novo, isso também não é tão simples, como a gente pensa isso na clínica, né? Também considerar que esse resto que provoca esse movimento, né? Como é que você vai querer eliminar isso? Esse sintoma foi a melhor maneira possível que a pessoa conseguiu de lidar assim, com a realidade, né? Então, nunca foi sobre conseguir se livrar do sintoma, mas foi uma coisa muito violenta de tentar fazer, assim como tentar interpretar E eu nem sei se fazer melhor, uma né? fórmula para alguém, Foi possível, sabe? Foi o que foi possível. E a gente tem que ter muito respeito assim, pelos sintomas que a pessoa conseguiu fazer, assim, eu acho. Pelo menos impressionante, assim, os sintomas. E eu acho que toda essa discussão que a gente acaba fazendo, ou qualquer outro tipo de ato analítico que a gente acaba discutindo, e eu acho que essa discussão que a gente tem sobre o amor, no final das contas, o que a gente pode falar sobre a forma de amor é o limite não só que a gente consegue chegar de um significante, mas o limite que a gente consegue colocar na gente mesmo parar, assim, a gente respeitar assim, certas coisas, sabe? Não só porque eu acho que é uma questão assim de parar de dar um limite assim, um pouco. Às vezes eu acho que a gente desrespeita um pouco, sabia? Eu tenho um pouco essa sensação. Quando eu uso a palavra respeito, me vem na cabeça respira e peito, né? Que tipo, aquilo sabe? sufoca e o espaço para respirar, sabe? Alienar e separar. Gente, isso é uma tarefa muito interessante, né? É assim, real. Por quê? Se você coleta os indícios da posição do analista, desde o seminário 11, por exemplo, desde o Freud. O que é escutar e privilegiar o inconsciente? É o que claudica, é o que manca, é o que erra, nome do seminário, é o que abre. Você tem aí um certo fio condutor, né, de uma certa posição privilegiada, daquilo que o analista escutaria por essas dimensões de equívoco para apontar o real. Não é simples respeitar isso na nossa clínica, né? Por quê? Porque a gente tem as referências, nós temos os ideais, temos a cultura, temos a moralidade, temos uma moralidade dentro do que é a própria psicanálise, o que é uma análise, o que é um fim de análise, como que se deve ser um analista e por aí vai. Então, respeitar, né, a singularidade de cada um na clínica é uma tarefa muito dura, porque é isso, né? O analista fica ali num certo lugar que ele não pode sentir muita coisa. Talvez o respeito, nesse sentido de permitir respirações, né? Eu acho que a gente acaba entrando, a gente fica muito empolgado e eu sinto que isso todo mundo, a gente fica acho que movidos a uma certa ambição. Uma ambição, assim. E a gente para um pouco de respirar, assim, da respeitar, do nosso intuito de interpretar, assim, de buscar, de dar, E assim, quer chegar aonde? exato. Eu acho Então, que deixa qual caso não está andando. qual é a direção, qual é a direção, qual é realmente o limite da interpretação. Mas eu achei assim, pensando no trabalho que eu acho muito legal quando a gente está no MOL, é que assim, ainda que sabendo dos referenciais, ideais que a gente está colocado, assim, a gente vai ficando um pouco mais divertido. Então, por exemplo, pensar o nó já ajuda a gente no caminho na clínica. Essa ideia de que eles um depende do outro, já, e só isso já ajuda muito, porque tem toda essa ideia de enxugar imaginário, essas coisas que vão aparecendo, do real do corpo, enfim, toda essa história
classe, assim, o lugar de cada um, que é isso, não é o que vem primeiro, mas é o outro. Isso já faz uma coisa completamente outra, assim, né? Isso é muito, muito interessante. Eu tenho uma sensação de que não é alcançável, mas que há uma disponibilidade, né? Estar disponível, né? Você escreveu aqui, já tá falando, né? Fala ser, né? Aí eu escutei falecer, né? E é isso, né? Fala, né? Uma coisa, né? Uma expressão. Então, eu não sei, né? Como é que a gente pega uma coisa e aquilo é e pronto, né? Fico com essa sensação de que tem algo que vai estar ali, né? Por exemplo, quando a gente vai pensando ali, em relação a um sujeito analisando, né, um analisante, eu também penso em relação ao analista, né? Ao outro que está ali escutando, né? Eu fico com a impressão de quando ele fala assim, por exemplo, no texto Lacan, um erro, né, faz com que não tenha como. Então, tem uma interpretação em relação à questão da estrutura, mas eu também venho, acho que é isso que eu também estou trazendo, né? A gente vem repensando a clínica mesmo, né? A questão de qual lugar da clínica, de novo, uma questão de lugar. Nesse quadro, por exemplo, nesse momento, nessa situação, ela trouxe, né, a colega de apoio. O que estava acontecendo na vida do Lacan. Uma das coisas que me veio na cabeça, no primeiro encontro, foi os dois, né, aquela paciente dele, e o outro que acho que era Diego, né, o Miller e a outra autora, Soler? a Soler, né, ela era paciente dele, né, do Lacan, não era? A Soler? Cara, pra isso eu sou meio ruim, assim, sabe? Desses detalhes. E o Miller é um gênio, né? Na filha do Lacan. Então, assim, é uma coisa muito interessante, né? Pensar que os limites disso, né? A disponibilidade para cuidar. Não tem como a gente fugir muito desses detalhes. Eu, particularmente, não sei muito. A única coisa que eu sei desses detalhes é quando eu leio o Rudnesco, mas eu gostei de uma coisa que você falou. Gostei, assim, no sentido, achei bonito, né? Quando você fala do falacer e você escutou o falecer, o tema da morte está na lousa, entre esse ato inaugural da vida e esse ato final da morte, temos um furo aí no meio, entre esses dois pontos, que são esses enodamentos. É muito curioso o como que cada um, para poder viajar entre esses dois pontos, cria coisas, né? E a gente cria coisas com alguns restos que nos fazem sofrer, que nos fazem procurar as análises para poder falar sobre isso, para poder seguir, né? Seguir aí numa certa travessia que cada um vai delimitar qual é. Uma vez eu ouvi a expressão também, só para e o resto é uma coisa que você carrega no bolso, né? Quando você chega no fim da análise, é como se você chegasse com um resto seu, né? Que você vai levar com você e vai trazer no bolso. Eu usei uma expressão assim uma vez há muito tempo, nem você. Eu? Mas esse resto é furado. E é exatamente por onde passa a cordinha. Gente, muito obrigado por essa travessia e por vocês suportarem, inclusive hoje que foi um momento mais conturbado, mas mesmo assim a gente conseguiu e a gente segue então a partir do dia 13 de fevereiro do ano que vem com as 4 aulas seguintes. Eu vou passar para vocês o cronograma certinho, tá bom? Bom passagem de ano, boas festas, bom descanso e obrigado.